Na aula de hoje, nós vamos fazer uma prévia de um laboratório, né, cujo objetivo é vocês poderem visualizar, quando a gente tem uma aplicação, né, de voz sobre IP, o que pode acontecer. Né? Então, quando nós temos uma aplicação de voz sobre IP que está usando a internet, né, no caso, o que pode acontecer, né, em um cenário, né, onde o atraso da rede pode variar muito. Então, é esse o objetivo do laboratório de hoje. Tá? Então, nós vamos descrever inicialmente, né, o ambiente de modelagem que vai ser usado, vamos descrever o cenário 1 e o cenário 2, que vocês vão observar no vídeo depois do laboratório, e depois um modelo, eu vou explicar rapidamente, é um modelo bastante simples, que foi usado justamente para mostrar, né, o que ocorre nesse cenário, né, de voz sobre IP. Então, primeiro eu vou descrever brevemente a ferramenta que foi usada para a construção do modelo. Tá? Então, a ferramenta que foi usada é a ferramenta Tangram 2, que foi desenvolvida no laboratório Land, né, da COP da UFRJ, e essa ferramenta, ela tem vários módulos, tá? E um dos módulos é um ambiente de modelagem. Nesse ambiente de modelagem, nós temos soluções analíticas e por simulação. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos usar, né, uma solução por simulação, que vocês vão ver mais tarde. Tá? E dentre, né, as diversas opções de solução por simulação, nós vamos usar uma em particular, que é a simulação com animação. E aí vocês vão poder ver o que vai ocorrer nesse ambiente que nós vamos simular. Nós vamos ver a animação, nós vamos ver os pacotes sendo animados, vocês vão ver isso no vídeo. Tá? E a partir, né, desses resultados da simulação ou do modelo analítico, a gente pode calcular diversas medidas de interesse, que não vai ser aqui o objetivo do nosso laboratório. O nosso laboratório é só vocês verem o comportamento da aplicação de voz sobre IP. Tá? E esse ambiente Tangram 2, ele também possui outros módulos, né, além do ambiente de modelagem, que é um módulo para geração de tráfego, onde é possível gerar tráfego na rede para fazer experimentos. Existe uma ferramenta de transmissão de voz acoplada, um whiteboard. Então, é um ambiente bastante amplo, né, que possui vários módulos que permitem fazer experimentação na rede e também criar e analisar modelos, né, de simulação e modelos analíticos. Então, vamos ver o cenário 1 que vocês vão observar depois no vídeo, né, do laboratório. Tá? O cenário 1 é um cenário que vai mostrar para vocês por que pode acontecer um overflow no buffer do receptor. É esse o objetivo do cenário 1. Então, como vocês podem olhar aí ao lado, vocês têm aí um gráfico, tá, onde vocês têm aí em vermelho, uma curva em vermelho, depois uma em azul e uma em rosa. Tá? Essa em vermelho indica o vídeo, como ele está sendo gerado, né, do lado do emissor. O vídeo não, a voz, cenário de voz. Então, a voz, ela está são pacotes, né, de tamanho constante, gerado a intervalos constantes de tempo. Então, é como a voz está sendo gerada do lado do emissor. Então, essa curva vermelha aqui. Tá? Vocês estão vendo que os pacotes, eles são gerados a intervalos constantes. Aí, depois a curva em azul, indica como ela chega no receptor devido ao atraso introduzido pela rede. Então, como o atraso introduzido pela rede ele é variável, ela não chega a intervalos constantes de tempo. Então, vocês podem ver que chegou o pacote 1, depois o 2, ele chegou logo depois do 1, um intervalo bem menor do que o intervalo que ele tinha sido gerado. Vocês podem ver lá na curva vermelha, o pacote 1 foi gerado e um intervalo constante depois o pacote 2 foi gerado. Aqui na chegada, né, do lado do receptor já foi diferente. O 1 chegou e o 2 chegou logo a seguir. O 3 também. Então, eles estão chegando bem mais próximos do que o intervalo em que eles foram gerados. Então, eles foram gerados, por exemplo, a cada 50 milissegundos, eles estão chegando aqui, digamos, a cada 2 milissegundos, com um intervalo bem menor. Tá? E esse intervalo varia. Depois, entre o 3 e o 4, vocês podem notar que o intervalo já aumentou de chegada. Então, ele não é mais o mesmo intervalo constante. Isso é o quê? O delay que a rede está introduzindo, que é variável. Então, eles estão gerados de uma forma, né, a intervalos constantes, mas eles chegam no receptor com intervalo variável, justamente porque a rede introduz um delay variável. Isso vocês já devem ter visto na aula do Daniel, que ele deu uma aula explicando, né, os problemas da transmissão, né, multimídia na internet. Tá? Então, devido a isso, o que ocorre? Uma das técnicas para tentar minimizar,
né, essa variação do atraso, que é o que a gente chama de jitter, tá? É o quê? É bufferizar do lado do receptor. Então, o receptor ele tem um buffer e esse buffer ele armazena uma certa quantidade de pacote. Tá? E ele só começa, quem está do outro lado, o receptor, só começa a escutar, né, justamente a voz depois de um certo tempo, ou seja, quando esse buffer ele já tem uma certa quantidade de pacote. Tá? Vocês podem ver aqui, nessa figura ao lado, o que está armazenado em buffer. Então tem uma setinha azul pontilhada que está indicando quantos pacotes estão armazenados no buffer. Então vocês podem ver que antes de tocar, né, o pacote 2, um pouco antes, tá? Essa linha verde é o momento que o pacote está sendo tocado lá do lado do receptor. Vocês podem olhar aqui que no momento, um pouco antes do pacote 2 ser tocado, esse buffer ele contém o quê? Ele já contém 4 pacotes, ele contém o 2, o 3, o 4 e o 5, porque o 5 já chegou nesse instante. Tá? Então, o que ocorre, tá? Numa situação de overflow de buffer, o que acontece? O que acontece é que o emissor ele está enviando, né, a intervalos regulares de tempo, a rede está introduzindo um delay variável, que aqui no caso é um delay, né, o que ela está introduzindo é menor, o espaçamento entre os pacotes é menor do que o espaçamento que esses pacotes estão sendo gerados. Então, com isso, pode haver um acúmulo de pacotes no buffer do receptor e com isso pode acontecer um overflow. Né? Então, imagina que esse buffer aqui do receptor, ele seja igual a dois pacotes. Aqui já teria ocorrido um overflow. Por quê? Porque o pacote 2 ainda não foi tocado e o receptor já tem até o 5. Então, ele já tem o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, nesse caso, 2 pacotes já teriam sido descartados. Tá? Aqui é um exemplo bastante simples, com buffer pequeno. Tá? Então, nós vamos poder ver neste modelo, depois no vídeo, essa situação em particular, em que o emissor ele está enviando pacotes a intervalos regulares, mas a rede está introduzindo um jitter negativo. Significa que o espaçamento dos pacotes ele está diminuindo no receptor. Então, eles estão chegando com uma taxa maior do que eles estão sendo gerados. Então, pode acontecer um overflow no buffer do receptor. Então, isso que vai ser analisado no modelo que vocês vão ver do cenário 1. E no cenário 2, né, o que a gente vai analisar em particular? É o caso, digamos, oposto, é o underflow no buffer do receptor. Ou seja, é o que ocorre no momento, quer dizer, se o receptor ele quer um determinado pacote, tocar um determinado pacote, o pacote não está no seu buffer. Então, vocês podem observar no gráfico ao lado, a linha em vermelho, que contém justamente, né, a geração no emissor, tá? Então o emissor está gerando pacotes a intervalos regulares, ele está gerando um pacote após o outro, né, intervalos regulares, e a rede está introduzindo um delay variável. Tá? Então vocês podem ver em azul os pacotes que estão chegando, o pacote 1, o 2, o 3, está assinalado aí um instante de chegada de cada um deles. E a linha em rosa que está aí, que é o momento que o pacote ele é tocado no receptor. Tá? Então, o receptor está tocando, né, nessa bolinha que está aí dessa linha rosa, é o momento que ele vai tocar. Então, vocês podem ver que o pacote 1, no momento que ele for tocar, ele está lá, ele já chegou, 1. No momento do 2, o 2 também, no momento que ele chega, tá? Ele chega num determinado instante e ele vai ser tocado também, ele vai estar lá presente no buffer. O 3 é a mesma coisa. Já o 4 e 5, como o delay introduzido ele foi muito grande, vocês podem olhar do pacote 3 para o 4, o delay foi muito grande, a rede introduziu um delay muito grande. Então, o pacote 4, ele não vai estar no buffer do receptor no momento que ele precisaria ser tocado. Então, aconteceu o quê? Um underflow do buffer, ou seja, o buffer estava vazio no momento que a aplicação precisou tocar um pacote, o pacote não estava presente. A mesma coisa o 5, como a rede introduziu um atraso grande, então o 5 também estava no momento dele ser tocado e o buffer estava vazio, tá? Ele não tinha, o pacote 5 ele não estava lá. Tá? Então, vocês já devem ter visto, né, em aulas anteriores, que quando o pacote ele não está lá no momento que ele necessita ser tocado, ele é descartado, é a mesma coisa que ele fosse perdido, porque para uma aplicação de voz não tem sentido tocar um pacote que chega muito atrasado. Tá? Então, vocês vão poder também ver no modelo esse cenário em que o buffer do receptor ele fica vazio, não tem nenhum pacote para ser tocado. Devido ao quê? Aqui nesse caso é o caso em que o jitter introduzido na rede ele é positivo e ele é muito grande. Ou seja, o emissor ele está gerando pacotes a intervalos regulares de tempo e a rede está introduzindo, né, um delay maior do que esse intervalo.
esse delay é maior e com isso, em alguns momentos, a aplicação pode querer tocar um pacote e o pacote não está lá disponível, porque o delay é muito grande. A rede está introduzindo um delay grande. Tá? Então, nós vamos ver no modelo esses dois cenários, o caso do overflow do buffer e o caso do underflow do buffer. Na realidade, quando a gente tem uma aplicação de voz, a gente pode ter durante toda uma conversa, né, de voz sobre IP, esses cenários se alternando, porque ora a rede pode introduzir um jitter positivo, ora a rede pode introduzir um jitter negativo. Então a gente pode ter ora, né, que ocorre um overflow no buffer do receptor, porque a rede está introduzindo, né, um jitter negativo, e ora pode ocorrer um underflow, porque a rede pode introduzir um jitter positivo. Então, na realidade, durante uma conversação de voz sobre IP, a gente pode ter os dois casos se alternando, e não só um deles o tempo todo. Né? Aqui a gente vai ver os dois cenários em separado, para vocês poderem ver as duas situações. Tá? Mas o que ocorre numa aplicação real é os cenários se alternando, porque a rede, como o delay da rede pode variar muito durante uma conversa de voz sobre IP, então a gente pode ter hora o jitter sendo positivo e hora ele sendo negativo, porque o delay pode variar bastante durante uma determinada, né, ligação de voz sobre IP. Então, por último agora, eu vou falar rapidamente do modelo, que depois vocês vão ter a oportunidade de ver ele funcionando no vídeo, né, que vocês vão visualizar desse laboratório. Né? Então, você tem aqui uma aplicação, né, você tem duas pessoas se comunicando, né, de voz sobre IP, então, vocês vão ver depois no vídeo, né, uma pessoa se comunicando com a outra através do envio de pacotes de voz, usando a rede internet. Vocês vão poder ver isso. E aí vocês vão ver o buffer do receptor, tá? Aí tem um objeto que justamente é o buffer do receptor, e esse buffer vocês vão ver que por vezes ele vai ficar cheio e os pacotes vão ser descartados, e por vezes ele vai estar vazio. Né, vai acontecer o underflow, vocês vão ver os dois cenários, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver esse modelo em funcionamento e ver duas situações ocorrendo. Esse modelo ele está emulando uma situação que ocorre na vida real, ou seja, você tem uma pessoa se comunicando com a outra, né, usando o Skype, que é uma ferramenta de voz sobre IP, usando a própria internet. Então, vocês vão ver que devido a esse delay que a rede introduz ser variável, vocês vão ver horas que a ligação, vocês mesmos vão poder depois testar usando o Skype, ora falta um pacote, então a ligação parece que cai, que você não escuta mais a outra pessoa, e ora você pode ver que a ligação parece que come algumas palavras. Justamente isso no caso é o overflow do buffer que pode estar acontecendo. Tá? Então, vocês vão poder, esse modelo aqui emula esse tipo de situação. Tá? Então, agora que eu já expliquei o que vai ser visto no laboratório, vocês podem clicar no botão para iniciar a exibição do vídeo. Então, clicando no botão, vocês vão ver justamente esse modelo, o comportamento desse modelo, e vão poder visualizar os dois cenários, tá, que a gente pretende mostrar com esse laboratório.